Fala minha galerinha, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos inteiramente grátis. Estou aqui todos os dias contigo, às vezes mais de uma vez por dia. Hoje é a terceira vez que eu tô aqui do teu lado para te apoiar e você conseguir essa tão sonhada vaga em um concurso público, beleza? Galera, o que acontece? Hoje eu vou dar sequência àqueles vídeos, né, que a gente falava da diferença entre as leis de licitações 14.133 de 2021, 8666 de 93, tá legal? Esse é o nosso vídeo de número 4. Possivelmente você vai fazer mais um ou dois vídeos para a gente conseguir entregar tudo que há de melhor, né, para que você consiga ir bem para sua prova. Fechou? Tamo junto? Beleza. Galera, o que acontece? Quais são os detalhes que eu vou trazer para vocês hoje, tá? É o seguinte, existe algumas situações que a 14.133 ela não é utilizada, tá legal? E aí eu vou trazer para vocês, vai que isso é cobrado na prova, aquele detalhe, você já tá aí devidamente vacinado, tá? O que acontece, galera? Vamos lá, primeiro caso, tá? Vamos dizer que você tem uma repartição no exterior, tá legal? Essa repartição no exterior, ela vai licitar? Vai licitar, com certeza. But ela vai ter um regulamento próprio, tá legal? Não é a 14.133. E dessa mesma maneira você tem os recursos que são provenientes do exterior e as reservas internacionais, tá? Todas elas, volto a dizer, elas precisam licitar sim, mas elas têm um regulamento próprio, até para facilitar, tem toda uma sistemática, né, que lá fora é diferente do que acontece aqui, então você precisa realmente fazer as devidas adaptações. Fechou o primeiro ponto? Então beleza, sigamos. A 14.133, galera, ela tem aplicação em alguns momentos subsidiária. Em que momentos são esses? Por exemplo, você tem aquela questão de concessão e permissão de serviço público. Qual é a lei que você vai utilizar? 8987 de 95. Você vai utilizar a 14.133? Sim, de uma maneira subsidiária. Da mesma forma, a gente tem, por exemplo, a lei das parcerias público-privadas, as PPPs. Você tem lá a lei 11.079 de 2004, tá? E da mesma maneira você tem também aquela questão da contratação de serviços públicos via agência de propaganda, lei 12.232 de 2010, beleza? Tá? Ok. Olha só, galera, um outro ponto importante que vocês precisam entender. A lei 8666, ela foi revogada? Não, ela funciona, ela ainda está vigente até o próximo ano, mas as disposições penais da 8666, elas já se encontram revogadas. Cuidado com a pegadinha da prova. Ah, ela foi totalmente revogada? Né? Ela não foi totalmente revogada, mas uma parte sim, tá legal? Beleza, show de bola. Outro ponto importante, galera, aí até na questão prática, né, do procedimento licitatório. Em momento algum, não há exceção, você não pode combinar as leis. Ah, 14.133 é um pouco bom aqui, a 8666 é boa ali, eu vou juntar. Isso não existe, beleza? Outro ponto, galera, que teve assim uma diferença bastante relevante em relação aos princípios, né? E aí eu vou passar para vocês aqui os princípios que estão agora vigentes na 14.133. Então vamos lá. O que a gente tem de diferente? Primeiro, interesse público, tá? Segundo, igualdade. Por quê? Porque tem sempre essa questão do respeito, isonomia, enfim. Outro ponto, galera, planejamento. Cara, vocês não têm noção, eu trabalho com isso, vocês não têm noção da importância que tem um planejamento na licitação. Se você planeja tudo errado, você não planeja, cara, a tua licitação vai pro beleléu, sem brincadeira, tá? Então você tem que ter, até a gente chama lá no nosso trabalho, né, você tem algumas siglas, né, a gente tem, por exemplo, o DOD. O que é o DOD? É o Documento de Oficialização de Demanda, você tem que ter isso. Você tem que ter o ETP. O que é o ETP? Um estudo técnico preliminar, tá legal? Você tem que também ter, dependendo da situação, você tem um termo de referência, você tem um projeto básico, você tem um anteprojeto de engenharia, isso tudo, galera, tem que ser planejado, não tem jeito, tá? Outro ponto importantíssimo que entrou agora, faz todo sentido, galera, segregação de funções, tá? Você não pode ter a mesma pessoa fazendo tudo, não tem condição, tá? Você tem também a questão da competitividade, né? Porque quanto mais competitivo, né, a se mostrar a licitação,
a probabilidade de você ter um resultado mais vantajoso, ela é maior também. Você tem também aquela questão, né, desenvolvimento nacional sustentável, né, aquela questão das práticas de sustentabilidade. Um outro ponto interessante é o seguinte, vocês vão ver que consta lá a questão da vinculação ao instrumento convocatório. Só que assim, na prática, o correto seria você trabalhar a questão da vinculação ao edital. Por quê? Porque como você não tem mais o convite, tá? Você não tem outra opção de abertura de licitação que não seja o edital, tá certo? Então por isso que o correto é você fazer a vinculação ao edital, tá legal? Outros pontos, galera, transparência, como é importante você proporcionar que o cidadão faça o devido controle social sobre tudo que acontece. A questão da eficácia não é só eficiência, você tem que atingir metas, né? Questão da motivação, segurança jurídica, qual o ordenamento jurídico você está utilizando, você está utilizando a instrução normativa correta, isso é importante pra caramba. Razoabilidade, proporcionalidade, celeridade. A celeridade vocês vão verificar claramente quando você vê aquela questão, né, de você ter primeiro o julgamento para depois a habilitação. Isso acelera demais o procedimento licitatório. E outro ponto, galera, a economicidade, ou seja, você vai querer, né, sempre o menor preço, só que sem comprometer a sua qualidade, tá legal? Outro ponto importante, acho que eu já comentei aqui, mas vale a pena a gente reforçar. É possível o orçamento sigiloso. Por quê? Porque você obtém uma vantagem. A partir do momento que eu divulgo, né, no mercado que eu tenho 10 mil para fazer uma contratação, o cara vai me oferecer 9. A partir do momento que eu não divulgo, esse cara pode falar assim, rapaz, qual o preço que ele está querendo, não sei o que e tal. E aí você fala assim, não, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer 6 para tentar já fechar essa contratação. E aí você consegue, né, essa vantagem. Logicamente, quando você trabalha em relação a critérios de julgamento no tocante ao maior desconto supõe-se que você tem um valor e aí você quer um desconto em cima desse valor. Então você tem que divulgar o teu orçamento. Mas, em geral, você consegue, mediante decisão fundamentada de autoridade competente, o orçamento sigiloso. Tá? Outro ponto importante que mudou, já cheguei a comentar aqui, mas agora eu vou dar uma aprofundada em relação aos agentes de licitação. Que aí você tem que ter, preferencialmente, ou um servidor efetivo ou um empregado público do quadro, né, de funcionários daquele órgão seletista, né? Beleza. Então o que acontece, galera? Quais são as qualificações, né? Você tem que ter atribuições relacionadas, por exemplo, eu passei no concurso público para a área, né? Então você está dentro aí dos requisitos para você, em relação ou ser servidor efetivo ou empregado público, a depender do regime que o órgão trabalha, né? Você tem que ter uma formação compatível com o que é demandado, você tem que ter uma qualificação atestada, né? E também aquela questão de você não ter nenhum grau de parentesco com aqueles que vão firmar licitações e contratos até o 3º grau, tá legal? Então, agente de licitação é aquele servidor ou empregado que vai conduzir a licitação até a sua homologação. Em alguns casos, se faz necessária a questão da comissão de licitação, que você tem um mínimo, anota aí, 2 informações importantes, mínimo 3 membros, tá? Não é máximo, nem é 5 membros, mínimo 3, e logicamente você também vai ter aquela questão de preferencialmente ser um servidor público ou um empregado, quer dizer, servidor efetivo ou empregado público, desculpem, tá? Bom, o que acontece? Em relação à comissão de licitação, existe um caso em que é obrigatória essa comissão, que em qual caso? É quando você trabalha com o diálogo competitivo, tá legal? Fechou. Outro ponto importante, galera, você tem a possibilidade, tá, se necessário, de você fazer contratações de profissionais para a assessoria técnica. Você não tem uma pessoa lá que é capacitada dentro do órgão. Então você tem como trazer de fora um profissional para aquela situação específica. Beleza? Galera, outro ponto importante que a gente precisa entender. Hoje, em relação às modalidades de licitação, o valor ele não mais importa, porque não tem mais aquele negócio de concorrência, tomada de preço e convite. Isso acabou. Né? O que importa agora são as características do objeto. Então, por exemplo, você está trabalhando com bens e serviços comuns. Pregão. Você está trabalhando com uma venda.
leilão. Você está trabalhando com obras, por exemplo, você já vai cair para concorrência, tá? Então, o importante é o qual a característica do objeto a ser licitado. É isso, é legal? Aquela questão de valores, como eu já comentei em um vídeo anterior, você vai ter mais, por exemplo, em relação ao que você considera como dispensa de licitação, beleza? Outro ponto importante, galera, que é um detalhezinho que, putz, eu acho fundamental, mas enfim, vamos lá. O que acontece? Quando você fala na 8666, você fala de tipos de licitação. 1433, agora você vai falar de critério de julgamento. Tá bom? Além disso, você tem uma novidade na 1433 que eu já cheguei a comentar, mas vale a pena a gente fazer um reforço até para a gente aprofundar. A gente tem a possibilidade de você ter o maior retorno econômico, fora todas as outras que a gente já sabe. Melhor técnica, técnica e preço, né? Enfim. Então, o maior retorno econômico ele vem, né, como forma a premiar, né, aquela licitação que você tem um retorno satisfatório. Então, nesse caso, você vai inclusive bonificar o licitante, tá? Enfim, com relação a batimento de metas, né? Então você tem isso. Então, na verdade, acaba que o licitante também se engaja mais para você conseguir obter melhores resultados, tá legal? E, galera, só o último ponto que eu queria deixar para vocês aqui, que é um pequeno detalhe em relação à concorrência e o pregão, tá? Que é uma similaridade. Ambos estão sempre utilizando o rito comum. Tá legal? Guardem isso, beleza? Por hoje é isso, tá legal? Já temos um pouquinho mais de 10 minutos de vídeo, tá? Amanhã a gente vai continuar falando de licitações 1433 8666. Espero você. Um abraço, valeu, fui!